Me diz uma coisa, o que vem antes, o ovo ou a galinha? E a zebra? Ela é branca com listras pretas ou preta com listras brancas? E você? Quando você chama seu coleguinha de comunista ou fascista, é porque ele realmente é comunista ou fascista, ou você simplesmente o chama de comunista e fascista porque discorda da opinião dele? Em uma conversa franca com um amigo meu, o Éden Duarte, eu fui desafiada a responder duas questões que vêm realmente provocando muita discussão nos canais de YouTube, nas redes sociais, nos almoços de família, nas conversas de boteco. E essas duas questões são as seguintes. É possível que o debate eleitoral em 2022 seja mais limpo que nos anos anteriores? E no âmbito das redes sociais, você acredita que a esquerda está mais organizada que nas eleições passadas? Bem, eu sou Gisele Silva Rumim e no Papo Torto desse mês nós vamos tentar conversar sobre esses dois pontos, debate político e militância. Então, aproveita a vinheta, pega lá uma bíblia e um pote, ou uma garrafa inteira, vamos lá, de água benta, porque nós vamos tentar exorcizar esse demônio que vem tirando o sono de muita gente. Os debates políticos no Brasil, especialmente no tocante à militância, seja de esquerda, seja de direita, faz com que eu me lembre de uma história bem antiga, contada pelo Platão, que envolve um cara chamado Eutífron e o outro chamado Sócrates. Eu estou falando do Sócrates filósofo, viu? Não do Sócrates, aquele maravilhoso jogador do Corinthians. Essa história ela se passa lá em Atenas, na Grécia Antiga. E é mais ou menos as coisas acontecem da seguinte forma. O Sócrates ele está no prédio em Atenas que corresponderia mais ou menos aquilo que nós entendemos pelo fórum. E estando lá, ele se encontra com o Eutífron. E o Eutífron fala para o Sócrates que ele está indo denunciar o próprio pai pelo crime de impiedade. E o que seria impiedade? Bom, o grego antigo ele entendia por impiedade tudo aquilo que ia contra a vontade dos deuses. O Sócrates então olha para o Eutífron e pergunta: Eutífron, o que é piedade? Ele pergunta isso porque, obviamente, se eles definirem o que é piedade, eles vão saber o que é impiedade. O fato é que o Eutífron gagueja, o Eutífron dá respostas vagas e eles não chegam a um consenso para a definição de piedade e, por tabela, da impiedade. E o que chama mais atenção na história, a moral da história, é que mesmo sem saber o que é piedade ou impiedade, o Eutífron ele insiste e vai lá e denuncia o pai dele, mesmo sem saber o que é impiedade. Fato é que essa historinha antiga, narrada no livro de filosofia, ela se encaixa perfeitamente ao que vem acontecendo no cenário político e na militância no Brasil. Porque o brasileiro ele vem adotando a postura de sustentar opiniões com extrema passionalidade, com extrema agressividade, sem sequer entender direito do que está falando. Traduzindo em miúdos, é um tal de chamar o coleguinha de comunista, fascista, feminazi, macho escroto, esquerdopata. Essa pessoa que faz isso não perde 5 minutos do seu tempo para ir no Wikipédia tentar pesquisar para saber o que é comunismo, fascismo, reacionarismo, feminismo e etc. Então, na verdade, é um tal de agredir, gratuitamente, rotulando o coleguinha, sem ouvir direito o que ele tem para falar, tudo para produzir frases de efeito para mitar nas redes sociais. Como se mitar nas redes sociais fosse encher a conta bancária do cidadão ou deixar ele famoso. Eu mesma já fui chamada de comunista e esquerdopatas várias e várias vezes. E o melhor, logo que a pessoa já vem me chamar de comunista ou esquerdopata, a pessoa já demonstra que ela não sabe o que é comunismo. Porque se ela fosse pesquisar comunismo, ela veria que uma das plataformas do comunismo é justamente propagar, a revolução dos trabalhadores no mundo inteiro e transformar a propriedade privada em propriedade comum. Onde que eu defendi isso? No Brasil, nem o Partido Comunista defende mais isso. O mais interessante é que esse tipo de rótulo, não vou dizer agressão, vou dizer rótulo, de comunismo, de esquerdopata, vem sempre quando eu, particularmente, eu posto alguma coisa referente a direitos humanos, a racismo, a feminismo, como se essas pautas tivessem origem na esquerda. Historicamente, essas pautas, elas nasceram, dentro do liberalismo, que hoje é algo que se posiciona muito mais à direita do que à esquerda.
Por exemplo, o Stuart Mill era casado com uma feminista, com uma filósofa feminista. Ele defendia o direito das mulheres, ele defendia a igualdade de direito das mulheres. O Jeremy Bentham, outro liberalista, defendia o direito dos negros, o direito dos LGBTQIA, a separação da igreja do Estado. Então, os direitos humanos, essa parte da militância por direitos humanos, direito das mulheres, tudo nasceu naquilo que hoje nós rotularíamos de direita, não na esquerda. E não pense você, tá, que a militância da esquerda é santa, porque não é. Porque agora na boca da militância de esquerda, todo mundo que discorda da esquerda virou fascista, como se eles soubessem o que é fascismo. Se esse pessoal pesquisasse o fascismo, veria que é um regime político que prega ausência de liberdade, inclusive na economia, era contra a democracia, era contra a diversidade de opiniões. Tanto é que lá na Itália, o berço, né, do fascismo, no regime do Mussolini, só existia um único partido. Então a tônica da prática fascista é realmente eliminar diversidade de opiniões e odiar, exatamente, odiar. Então se na prática você é antidebate, você discorda do seu coleguinha, não ouve o que ele tem para te dizer e já quer logo eliminar ele do debate, isso significa que você está sendo um fascista. E isso está acontecendo tanto na militância de esquerda quanto na militância de direita. Agora, sabe o que você pode fazer para contribuir para o debate político saudável? É interagir com esse conteúdo, seja no podcast, seja aqui no YouTube. Exatamente. Curta, compartilha o podcast, interaja com esse vídeo de alguma forma, porque isso mostra os algoritmos das plataformas que ele tem um conteúdo relevante e vai ser oferecido para pessoas que o desconhecem o canal. Então, diante de todo esse cenário político, de todo esse debate ou antidebate político, como é possível a gente chegar num consenso para propor melhorias para o Brasil se as pessoas não sabem o que significa o que elas estão defendendo? Então não tem condições de dialogar quando as pessoas não têm esse tipo de conhecimento. E pior, existe um outro ponto que é um fenômeno que vem crescente desde 2018 e que vem atrapalhando ainda mais o debate político. E é um fenômeno que eu e muita gente chama de olavização do debate. Eu não estou aqui desmerecendo o professor Olavo de Carvalho, seja como filósofo, professor, astrólogo, porque realmente eu desconheço a filosofia dele, o que ele teoriza aí nos seus livros. Mas o pouco que eu conheço do professor Olavo de Carvalho, eu discordo. E está justamente no incentivo que ele dava aos seus alunos, aos seus seguidores, a promoção do antidebate. E o que seria isso? É partir para agredir o oponente no debate político, não dando chance dele ser ouvido. Então não existe debate político se as duas partes não têm voz para debater, não é ouvido. Então é uma agressão, é um antidebate. Então não tem condições de você promover uma discussão mais ampla se as pessoas já partem desse pressuposto, né, de agredir o outro. E você sabe o que é pior? Eu vou te dizer o que é pior. A olavização do debate começou de forma muito ferrenha com a militância de direita, que acabou se organizando em verdadeiras milícias digitais e foi para as redes sociais justamente para agredir a galera de esquerda. O pior disso tudo é que a militância de esquerda, ao invés de atuar de forma diferente, promovendo o debate político, ela está adotando a mesma estratégia da militância da direita e está partindo para a agressão também. Agora, além de agredir os militantes de direita, a esquerda está agredindo os próprios militantes de esquerda, o que reflete um problema muito sério no Brasil, que é a falta de coesão da militância de esquerda. Se tem uma coisa que sempre foi muito vergonhosa para o Brasil, é a desorganização tanto dos partidos de esquerda como dos militantes. Exatamente, são muito desorganizados, são desunidos e a maior prova disso é que estão adotando as técnicas de militância da direita. Isso é um reflexo do absoluto paradoxo, do absoluto contrassenso que existe no Brasil entre a classe intelectual e a militância. E por quê? Porque se você for parar para analisar todos os nossos intelectuais, né, pessoas que pensaram num Brasil melhor, pessoas que pensaram em soluções para um Brasil
Brasil melhor, especialmente naquilo que é um câncer na nossa sociedade, que é a desigualdade social, são, na maioria, pessoas de esquerda, porque realmente não tem como você pensar em melhores soluções para o Brasil sem levar em conta a questão da desigualdade social, que é um tema muito mais em voga para a esquerda. Então essa classe intelectual tem vários projetos, várias linhas de pensamento que buscam o melhor para o Brasil nesse departamento. E isso não é abarcado pela militância e pelos partidos políticos. Ou seja, né, a despeito da gente ter um material muito farto para criar projetos de governo, projetos de econômico, projetos de desenvolvimento social, isso não é utilizado pelos partidos políticos de esquerda nem pela militância. A maior prova disso é, por exemplo, o PT e o PDT serem partidos diversos. Como são diversos se ambos são partidos dos trabalhadores? O que acontece de fato é que essas agremiações elas se reúnem em torno de um político de estimação, né, para disputar o poder. Mas não pense em você que a direita é muito diferente. Qual é o projeto político da direita? Qual é o projeto econômico da direita? Quais as soluções para melhorar o Brasil a direita traz? Na verdade, a direita não traz nada. A direita não traz projeto, a direita não quer debater nada, a direita não tem planejamento nenhum. Então, tanto direita como esquerda nesse país não tem projeto para governar, não tem projeto de desenvolvimento, não tem um projeto econômico claro, não tem absolutamente nada que possa ensejar um debate político nesse país. Então, já caminhando para o final desse vídeo, se eu acredito que o debate político de 2022 será mais limpo que nas eleições anteriores, não, gente, eu não acredito. Porque nem direita nem esquerda, muito menos centrão, até agora, apresentou um projeto claro para que pudesse ser debatido. Não apresentou, até o momento eu desconheço que apresentou alguma coisa realmente palpável para discussão. E enquanto isso não acontece, a gente vai se comportando como torcedor de time de futebol, né? Se agredindo, né, para defender o seu político de estimação, sem perceber claramente que o que vem perdendo o jogo aí é o Brasil, e faz muito tempo que o Brasil está perdendo esse jogo. Se eu acredito que a militância da esquerda vai se organizar, de modo algum, eu não acredito nisso. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a impressão que a esquerda se pulveriza, né? Agora adotando técnicas de debate ou antidebate da direita, e o pior, né, vem com esse problema já desde sempre, que é a agressão entre si mesmo. Aí aquilo que eu disse, o maior exemplo disso era o Lula e o Brizola. Ambos não se adequavam aí dentro das pretensões, né, da esquerda, e o Lula então monta um partido só dele, o PT, e o Brizola montou um partido só dele, que era o PDT. E cada um foi para um lado aí, né, dentro das suas agremiações para tentar disputar o poder. Essa ruptura clássica dentro da esquerda é aquilo que a gente vê como tendência desde sempre. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a você que chegou até aqui me aturando até o fim deste episódio. Um beijo muito especial para você, cheio de esperanças democráticas para o futuro do nosso país. Um beijo e até!